Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, na tela do seu dispositivo aparece uma matéria publicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Suspensas ações que discutem inscrição na dívida ativa de valor indevido recebido por segurados do INSS. A inscrição na dívida ativa, para que vocês compreendam, é como se fosse o SPC ou Serasa, ou seja, é a negativação do nome do cidadão perante o poder público. Assim como para aquele que deixa de pagar uma dívida para uma empresa privada, tem o seu nome pré-notado, incluso no SPC ou no Serasa, a pessoa que tem uma dívida com o poder público e não paga, ele terá o seu nome incluído na dívida ativa. No caso específico aqui, dívida ativa da União. No que se refere aos segurados do INSS, trata-se daquelas pessoas que, por alguma razão, recebeu um benefício previdenciário, entretanto, posteriormente, verificou-se esse recebimento foi indevido, ou seja, não era para o segurado ter recebido determinado valor, determinado benefício e acabou recebendo. Daí se tornar indevido esse recebimento. Definir a possibilidade ou não da inscrição em dívida ativa para cobrança dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário nos processos em curso após as alterações promovidas, as alterações feitas pelas leis 13.494 de 2017. E olha quem aparece aqui, pessoal. Olha que interessante. Eu vou até apagar o resto aqui para que vocês visualizem ela melhor. Lei 13.846. Lembram-se dela? Nós a chamamos com frequência aqui em nosso canal de mini-reforma da Previdência. Essa danadinha aqui, ela é proveniente da medida provisória 871 de 2019. Mini-reforma da Previdência. Essa lei é horrível para todos os segurados. Tanto é verdade, olha o que ela está aprontando aqui agora. Lei 13.846 de 2019. Vamos continuar. O colegiado determinou a suspensão do julgamento de todos os processos que discutem a matéria em primeira e segunda instâncias. Então, desde a primeira e a segunda instância, bem como os processos que tramitam, inclusive no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, estão suspensos. Em outras palavras, todos os processos no Brasil inteiro que discutem se as dívidas decorrentes do recebimento indevido de benefícios previdenciários devem ou não ser incluídas na dívida ativa da União. O assunto foi cadastrado no sistema de recursos repetitivos do STJ, vários processos discutindo o mesmo assunto, como o tema 1064, 1064. Vamos acompanhar esse tema a partir de agora, mais um tema para ficarmos atentos aqui no Superior Tribunal de Justiça no que se refere ao direito previdenciário.
A questão submetida a julgamento, o questionamento submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça foi o seguinte: possibilidade de inscrição em dívida ativa para cobrança dos valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário. Verificação da aplicação do parágrafo 3º e 4º do artigo 115 da Lei de Benefícios, Lei 8.213, aos processos em curso, aos processos em andamento. Vamos dar uma olhadinha no que diz esse dispositivo aqui, parágrafo 3º e 4º do artigo 115 da Lei 8.213. Vem comigo. Só para relembrarmos, o artigo 115 da Lei de Benefícios, ele trata dos descontos dos benefícios. Aqui é o caput, a cabeça do artigo 115 da Lei 8.213. Os parágrafos mencionados são, respectivamente, o 3º e o 4º parágrafo. Vejam, vou grifar para aparecer bonitinho aí na sua tela. Parágrafo 3º primeiro. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial. Então, aqui inclui, inclusive, o BPC. O BPC é um benefício assistencial, ok? Ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, um valor a mais. Você recebeu a mais também significa valor que você recebeu indevidamente. Inclusive, diz o texto, na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, a redação que foi dada pela Lei número 13.846, proveniente da MP 871, mini reforma da Previdência, acabei de falar para vocês. O parágrafo 4º diz o seguinte: será objeto de inscrição em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, aquele que nós acabamos de ler acima, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou devia saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo ou de responsabilização. Aqui está os dois parágrafos mencionados na tela anterior. Vejamos. Então, vamos continuar. Novidade legislativa, diz a publicação. O relator dos recursos afetados, no caso, o relator aqui é o ministro Mauro Campbell Marques, destacou que a Lei número 13.846 de 2019 alterou alguns dispositivos da Lei 8.213, como no que diz respeito à possibilidade de inscrição na dívida ativa de quem recebeu indevidamente valores a título de benefícios previdenciários, conforme nós acabamos de ler na tela anterior. Ele lembrou que o STJ já havia decidido sobre o assunto antes da alteração legislativa, antes da Lei 13.846 de 2019. Então, o STJ já havia se posicionado, mesmo antes da novidade legislativa, lá em 2013, no tema 598, um tema para lermos depois, vou deixar disponível lá em meu blog, link na descrição. Sendo necessário, continua ele, agora, interpretar a questão com enfoque na nova redação do artigo 115 da Lei Previdenciária, aquilo que nós acabamos de ler na tela anterior. Segundo o ministro, são inúmeros os processos, muitos processos que tratam
da mesma temática, do mesmo tema, do mesmo assunto. Nas palavras do ministro, considerando as informações prestadas e por se tratar de tema que envolve a interpretação e a aplicação de repetitivo, ou seja, recursos repetitivos julgados anteriormente e procedimentos padronizados de inscrição em dívida ativa por parte da Procuradoria-Geral Federal, a PGF, a multiplicidade efetiva ou potencial de processos com idênticas questões de direito, ou seja, processos que tratam do mesmo tema, devem ter a mesma base jurídica para julgamento. É isso que ele está explicando aqui, foi o que comentou o ministro Mauro Campbell ao justificar a afetação desses recursos. Apenas para ficar aqui registrado. O ministro disse que a suspensão, afinal de contas, está lá no título, a suspensão generalizada, ou seja, de todos os processos que está em andamento no Brasil, no seu entendimento, é necessária, essa suspensão é necessária, por se tratar de uma discussão que envolve a regularidade, se é legal ou não, a inscrição em dívida ativa, negativação do nome do cidadão, para instruir feitos executivos. Feitos executivos, nesse contexto, significa processos de execução. A continuidade da adoção de medidas constritivas contra o patrimônio dos executados, dos segurados da Previdência, no caso, patrimônio dos segurados da Previdência, poderá ensejar danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que recomenda a cautela. Então, aqui ele está ponderando, né, que caso prossiga de qualquer ordem as execuções, pode trazer aí um prejuízo irreparável para o cidadão, para o segurado da Previdência Social. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.